Olá, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos meditar sobre um tema muito complicado. Pastor, como lidar com pessoas falsas? Tem muita gente falsa aí perto de você? Tem. Então, vamos meditar nesse vídeo para que possamos compreender. Quando falamos de falsidade, é óbvio, nós estamos falando de pessoas que não são verdadeiras, pessoas que não são sinceras, tá? No trato, no relacionamento para comigo e para contigo. E se você está nesse vídeo, é porque é óbvio que você tem lidado com pessoas que você também tem percebido que elas são falsas com você. Pessoas que às vezes te abraçam, te beijam, mas que na realidade elas não querem o seu bem, elas querem o seu mal, elas querem o seu prejuízo. Só que nós precisamos aprender a lidar com estas pessoas, porque se não tivermos um entendimento adequado de como lidar com elas, nós vamos se frustrar. Vamos ficar tristes, vamos ficar abatidos, decepcionados, e isso pode atrapalhar literalmente a nossa vida em várias áreas diferentes. Existe um texto da palavra do Senhor, relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 49 e o 50, se não me falha a memória, que conta o momento da prisão de Jesus Cristo. E todos vocês conhecem bem esse texto, quando a Bíblia fala que Jesus, após orar ali no jardim do Getsêmani, chegou Judas, que era um dos seus apóstolos, e diz a palavra do Senhor que Judas tinha dado um sinal aos soldados e disse que aquele a quem ele beijasse, este seria a pessoa ao qual os soldados deveriam prender. E Judas chegou até Jesus Cristo e disse assim: Eu te saúdo, mestre. Deu um beijo no nosso Senhor Jesus e diz que naquela mesma hora os soldados chegaram ali e prenderam a Jesus Cristo. Então quer dizer, com um beijo, com um gesto de carinho, com um gesto de amor, Judas traiu a Jesus. E Jesus, quando foi beijado por Judas, ele disse assim para Judas: A que vieste, amigo? Esta palavra amigo, dita por Jesus Cristo, nos dá um sinal muito grande, muito interessante de como nós devemos lidar com pessoas falsas. Então vamos lá para você poder compreender isto. Quando falamos, eu já disse aqui, de falsidade, fala da mentira no trato ao qual a pessoa que está do nosso lado, seja um amigo, seja um parente, seja um filho, seja um irmão em Cristo, o que quer que seja, ele está lidando com você. Só que, quando você for analisar uma pessoa, quando você for analisar alguém, isso é uma dica que eu aprendi para mim, tá? Eu aprendi isto com a vida, literalmente. Você nunca julgue a pessoa somente por aquilo que ela está fazendo. Você julgue aquela pessoa por quem ela é. Tá dando para você entender? Porque as pessoas, elas às vezes podem tomar atitudes erradas em momentos pontuais. E tem pessoas que podem agir de maneira aparentemente boa, mas são pessoas ruins na sua essência. Então você aprenda a separar a pessoa daquilo que a pessoa está fazendo, tá bom? Você vai entender quando eu chegar lá na frente. Quando falamos de Judas, é muito controverso entender a respeito de Judas, tá? Todos nós temos por costume dizer que Judas foi um traidor, que o cara não valia nada, que ele era falso, que ele era mentiroso, que ele era ladrão. Mas você sabe por que Judas traiu a Jesus Cristo? Eu vou lhe situar num contexto histórico aqui para você poder entender. O povo de Israel já estava há muitos e muitos anos debaixo do Império Romano. O povo judeu, ele era literalmente ali submisso, tá, ao jugo do Império Romano. E havia uma esperança nos judeus ali, na nação de Israel, de que eles fossem libertos daquele império. E Judas, por ser um homem muito inteligente, tá? Culturalmente, Judas ele era um homem inteligente. Como assim, pastor? É óbvio. Judas ele foi colocado para ser tesoureiro de Jesus Cristo. Então, se ele foi colocado para ser um tesoureiro, ele era aparentemente um homem de confiança. Tá? Na igreja ao qual eu sou pastor,
lá nós temos um tesoureiro e esse tesoureiro está lá há mais de 10 anos. É um homem de confiança, é uma pessoa que você sabe que é correta, é uma pessoa que é decente. Então você não bota ninguém para cuidar das finanças se você não confia naquela pessoa, se você não acredita naquela pessoa. E Judas, por ser um homem de confiança, ele era tesoureiro de Jesus Cristo, só que ele tinha uma ideia equivocada a respeito de Jesus, a respeito do ministério de Jesus, e foi isso que levou Judas a trair Jesus Cristo. E eu vou mostrar para você dentro da palavra, tá bom? Qual foi a motivação de Judas? Para você entender como se lida com pessoas falsas, tá bom? A motivação de Judas foi que ele traindo a Jesus Cristo, que ele entregando a Jesus Cristo, automaticamente o povo ao qual Jesus havia abençoado, pessoas que haviam sido curadas, mulheres que tinham sido libertas, que estas pessoas gerassem ali em Israel uma rebelião e que através daquela rebelião, tá, a nação de Israel fosse liberta ali do jugo dos romanos. Então Judas queria gerar uma rebelião, uma briga, um motim no meio do povo, para que através daquela confusão por prenderem a Jesus Cristo, a nação de Israel fosse liberta daquele império. Então, uma ideia equivocada, uma visão equivocada da vida, do contexto social ali daquela época, levou Judas a fazer aquilo. E as pessoas, quando às vezes lhe tratam com falsidade, as pessoas, às vezes, quando lhe tratam com mentira, as pessoas, quando às vezes lhe tratam de uma maneira diferente, você precisa entender por que essas pessoas estão fazendo isso. Às vezes, uma pessoa, ela lhe trata com falsidade, por quê? Porque ela queria ter a família que você tem, ela queria ser bem-sucedido, às vezes, ministerialmente, como você é, ela queria ter uma saúde como você tem. E tem gente que não sabe controlar muito bem as suas paixões, os seus desejos, a sua maneira de enxergar o mundo. Porque tem pessoas que elas querem ter aquilo que os outros às vezes têm, só que elas não fazem aquilo que os outros estão fazendo, tá? Pessoas às vezes elas querem galgar um patamar um pouquinho mais alto, só que elas não entendem que isto é um processo. Você precisa trilhar um caminho para chegar até ali naquela posição aonde um ou outro está. E pessoas também não conseguem entender que a minha vida tem as suas peculiaridades. A vida dos outros tem peculiaridades diferentes, tá? E tem gente que não sabe administrar isso. Então, o que é que ela faz? Ela trata as pessoas de uma maneira falsa, de uma maneira mentirosa. Por quê? Porque elas enxergam nestas pessoas que elas tratam com falsidade uma oportunidade de conseguir aquilo que elas querem. Tá dando para você compreender? Judas, neste episódio, ele traiu a Jesus Cristo, ele foi falso com Jesus, porque na visão dele, na mente dele, ele achava que entregando a Jesus Cristo, uma rebelião seria gerada e o povo seria liberto. Só que não aconteceu nada daquilo que ele imaginava. Aí, se vocês entenderem o contexto da história, diz a Bíblia que depois que prenderam a Jesus Cristo e ele viu que a rebelião não aconteceu, aí o que ele fez? Ele foi até os sacerdotes, disse ele que traiu sangue inocente, devolveu as moedas de prata que ele havia recebido, quando muitos dizem assim, mas Judas era ladrão, era olho grande. Não, se ele quisesse o dinheiro, ele ficava com o dinheiro. Mas ele foi lá e devolveu as moedas de prata. Quando ele devolveu, ele estava demonstrando ali que o entendimento dele estava equivocado. Aí diz a Bíblia que como os sacerdotes viraram para ele e disse assim, agora o problema é teu, nós já conseguimos o que nós queríamos, aí ele foi, se enforcou e se suicidou. Pastor, o senhor rodou, contou essa história, e aí, como é que eu lido com pessoas falsas? É isso, separe a pessoa das suas atitudes, tá? E nunca se deixe influenciar por aquilo que fazem para com você, tá? Se alguém está sendo falso com você, se alguém está sendo mentiroso com você, não fique com ódio, não fique com raiva, não fique com rancor. Aprenda a filtrar isso, porque cada um só dá o que tem. De repente, a motivação da falsidade de alguém para com você foi como foi as ações de Judas, tá? Uma motivação equivocada.
De repente as pessoas estão sendo falsas com você porque ela tem uma motivação equivocada, ela enxerga a vida de uma maneira equivocada, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa triste, é uma pessoa depressiva em algumas áreas da sua vida, e por isso que ela faz o que ela faz. Então, como Jesus disse para Judas, amigo, a que vieste? Quer dizer, foi um ato de misericórdia. Judas, apesar de você estar sendo falso comigo, se você quiser mudar, eu estou aqui, eu vou continuar sendo seu amigo. E eu creio, literalmente, que se Judas fosse até Jesus e pedisse perdão a Jesus Cristo, com certeza absoluta Jesus perdoaria ele, tá? Então, não se deixe levar por aquilo que fazem com você. Cada um só dá o que tem, você é melhor do que isso. Não crie inimizades, filtre, é claro, mas não fique com ódio de ninguém, com raiva de ninguém, não defame ninguém, tá bom? Você é uma pessoa diferente. Você é melhor do que isso. Você tem a capacidade de enxergar a vida como Jesus enxergou. E Jesus enxergou que aquela traição de Judas fazia parte do processo de Deus para a vida dele. Tá bom? Foi a sua prisão, a sua crucificação e depois a sua ressuscitação. Saiba que todas as pessoas que lhe tratam com falsidade são pessoas que fazem parte do processo do seu amadurecimento, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você seja uma pessoa melhor a cada dia e para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, tá bom? Eu espero que esta mensagem possa ter te ajudado de alguma maneira, e se ajudou a você, pode ajudar a outras pessoas também. Então curta esse vídeo, compartilha ele e nos ajude a crescer aqui no YouTube para a glória do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, um cheiro no seu coração, um grande abraço à sua família. Tchau, tchau.